Bom dia, queridos alunos. Estamos iniciando mais uma aula da disciplina de matemática, dando continuidade aos nossos conteúdos. Hoje a gente vai ver multiplicação com números racionais, de forma mais específica, multiplicação de números racionais na forma decimal. Essa semana a gente vai trabalhar a multiplicação de números racionais na forma decimal e na próxima semana, multiplicação de números racionais na forma fracionária. Então, para a gente calcular, multiplicar com números decimais, é importante que a gente observe três situações que eu vou mostrar para vocês agora. A primeira delas, multiplicamos os números como se fossem números naturais, ou seja, quando a gente for fazer uma multiplicação de números decimais, a gente tem que observar essa situação aqui. A gente tem que multiplicar como se a gente estivesse fazendo a multiplicação com números naturais. Colocamos a vírgula no resultado, que é o produto, né? De modo que o número de casas decimais seja igual à soma das casas decimais dos fatores. Ou seja, depois que a gente fazer o cálculo, a gente vai observar quantas casas decimais tem nos fatores da multiplicação e essa quantidade de casas decimais desses fatores será a quantidade de casas decimais do produto. E por fim, vamos observar os sinais. Se os dois fatores da multiplicação têm sinais iguais, o produto é positivo. Se os fatores tiverem sinais diferentes, o produto é negativo, ok? Então agora vamos fazer alguns exemplos para que a gente possa compreender melhor esse conteúdo. Aqui no primeiro exemplo, na letra A gente tem aqui 3 que multiplica menos 0,004. Primeiro passo, vamos armar a continha aqui como se a gente estivesse fazendo a multiplicação com números naturais. Então, vai ficar 0,004 vezes 3. Armei a continha aqui, agora eu vou fazer o meu cálculo. 3 vezes 4, 12. Coloco 2 aqui e vai 1, né? 3 vezes 0, 0. 0 mais 1, 1. Continuando aqui. 3 vezes 0, 0. E 3 vezes 0, 0. Pronto. Fiz o cálculo. Agora eu vou analisar aqui a segunda situação. Ó. Analisar quantas casas decimais aqui nesse fator aqui tem depois da vírgula, né? Vamos ver aqui, ó. 1, 2, 3, né? Então esse número aqui ele tem 3 casas decimais. Essa quantidade de casas decimais aqui desse fator vai ser a quantidade de casas decimais do produto. Então, se aqui tem 3, a gente vai vir aqui, ó, contando aqui da direita para a esquerda. 1, 2, 3. Então, nossa vírgula vai ficar bem aqui. Feito o cálculo, agora a gente vai observar os sinais dos fatores. Ó. O 3 é positivo, como não aparece aqui o sinal, a gente já sabe que é positivo, subtende-se que é positivo. E o outro fator aqui é negativo, né? Então, sinais diferentes, o resultado é negativo. Então, a resposta aqui é menos 0,012, ok? Então, agora a gente vai fazer aqui o nosso segundo exercício, o nosso segundo exemplo. Vamos armar a continha aqui normalmente, ó. 2,32 vezes 2, ó. Multiplicamos os números como se fossem números naturais, observando aqui isso, né? Então, vamos lá. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 3, 6. 2 vezes 2, 4. Agora, a gente vai contar a quantidade de algarismos que tem depois da vírgula aqui, ó. Nesse caso aqui são 2, ó. Então, aqui são 2 casas decimais, né? Então, se são 2 casas decimais aqui nesse fator, aqui no produto também serão 2, ó. 1, 2, ok? Vai ficar 4,64 ou 4,64 centésimos. Vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. A gente tem menos 1,9 que multiplica menos 3,24. Então, vamos armar aqui a nossa continha, ó. 3,24 que vai multiplicar 1,9. Na multiplicação de números racionais na forma decimal, a gente não
Não precisa colocar vírgula debaixo de vírgula, viu? A gente faz a multiplicação como se estivesse fazendo multiplicação com números naturais. Então, vamos lá. Aqui a gente tem dois algarismos, né? Dois algarismos. Então, a gente vai multiplicar esse primeiro aqui, ó, o 9, ó, pelo fator de cima, ó. Então, vamos lá. 9 vezes 4, 36, vai 3. 9 vezes 2, 18, com 3, 21, vai 2. 9 vezes 3, 27, com 2, 29, ok? Já que a gente já multiplicou o 9, agora a gente vai multiplicar o outro algarismo aqui, que é o número 1. Então, 1 vezes 4, 4. A gente coloca a resposta aqui, uma casa para a esquerda, ó. A gente não vai começar colocando debaixo do 6, mas sim debaixo do 1. Então, 1 vezes 4, 4. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 3, 3. Passa a barra aqui, faz a soma, né? A gente está multiplicando como se fossem números naturais. Então, aqui, ó, 6, não tem nenhum número para somar aqui, então vai vir aqui para baixo, né? É como se tivesse um 0 aqui. 4 mais 1, 5. 9 mais 2, 11, vai 1. 3 e 2, 5, com 1, 6. Agora, vamos conferir quantas casas decimais tem aqui nos fatores, ó. Nesse primeiro fator aqui, a gente tem, ó, 2 casas. E nesse fator de baixo aqui, ó, observe que a gente só tem uma casa depois da vírgula, ó. Uma casa. Então, aqui a gente tem 2 números depois da vírgula e aqui a gente só tem 1. Aqui a gente tem 2 casas decimais e aqui a gente tem uma. No total, ó, dos fatores de 3 casas. Então, 2 desse fator aqui e um desse fator aqui são 3 casas decimais. Então, a gente vai contar aqui para colocar no produto, ó, da direita para a esquerda, ó, 1, 2, 3. Ok? Então, a nossa resposta vai ser... Agora, a gente vai observar também a questão dos sinais, né? A gente vai colocar aqui 6,156. Os sinais, ó, são iguais. Então, se os dois fatores têm sinais iguais, ó, aqui é menos 1,9 e aqui é menos 3,24. Então, o produto vai ser positivo, ok? Vamos passar aqui para a próxima. A gente tem 2,3, que multiplica, vou colocar o 0,65 aqui em cima para ficar melhor. Então, vai ficar 0,65 vezes 2,3. Fazendo o cálculo aqui normalmente, ó, 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19, vai 1. 3 vezes 0, 0, 0 e 1, 1. Agora eu vou pegar o outro algarismo aqui do fator de baixo e multiplicar pelo fator de cima. Considerando aqui uma casa para a esquerda. 2 vezes 5, 10, vai 1. 2 vezes 6, 12, com 1, 13, vai 1. 2 vezes 0, 0, com 1, 1. Então, ficou como aqui, fazendo a soma? Baixo 5, 9 mais 0, 9. 3 e 1, 4. 1 aqui não tem soma com 0 aqui de cima, né? Já que não tem nenhum número. Vai continuar sendo 1 aqui. Aqui eu tenho 2 casas decimais, ó. 2 casas. E aqui nesse fator de baixo eu tenho apenas uma casa. Então, vão dar 3 casas decimais, como a gente viu aqui na letra C, né? Então, 2 daqui e uma daqui, ó. Então, eu vou contar aqui, ó. 1, 2, 3. Então, a resposta, ó, como os dois fatores são positivos, ó, nem aparece o sinal aqui, é porque são positivos, né? Então, a resposta também vai ser positiva. 1,495. Ok?